Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Caros irmãos e irmãs, estamos a iniciar o nosso caminho quaresmal, este itinerário de conversão que nos conduzirá à celebração festiva da Páscoa. Este é tempo de conversão e a conversão implica sempre encontro com o Senhor. Significa sempre ver a nossa vida à luz do Senhor. Preparemo-nos, por isso, para este encontro com Ele. Preparemo-nos para este encontro que nos renova, que nos conduz à conversão. E façamo-lo, começando por reconhecer humildemente o quanto precisamos dessa conversão, por reconhecer a nossa condição de pecadores. Senhor, 'Senhor, no Adão que redime o pecado,
derramada sobre o homem mortal. Cristo Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que pelas práticas anuais do sacramento quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e demos testemunho dele com uma vida digna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, a Igreja convida a que neste tempo da Quaresma ponhamos ainda maior empenho na escuta da palavra. De coração tranquilo, ouçamos que vivemos da palavra que vem da boca de Deus. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou em suas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. Fez nascer na terra toda a espécie de árvores, de frutos agradáveis à vista e bons para comer, entre as quais a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a serpente era o mais astucioso de todos os animais dos campos
que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus avisou-nos: não podeis comer dele nem tocar-lhe, senão morrereis. A serpente replicou à mulher: de maneira nenhuma, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem e o mal. A mulher viu então que o fruto da árvore era bom para comer e agradável à vista, e precioso para esclarecer a inteligência. Colheu o fruto da árvore e comeu. Depois deu-o ao marido, que comeu juntamente com ela. Abriram-se então os teus olhos e compreenderam que estavam despidos. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e cingiram os rins com elas. Palavra do Senhor. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados, lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.
espírito de santidade. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação e sustentai-me com espírito generoso. Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca cantará o vosso louvor. Leitura do apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De facto, até à lei existia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta se não houver lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo para aqueles que não tinham pecado, por uma transgressão à semelhança de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a falta. Se pelo pecado de um todos pereceram, com muita mais razão a graça de Deus, dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se concedeu com abundância a todos os homens. E esse dom não é como o pecado de um só. O julgamento que resultou desse único pecado levou à condenação, ao passo que o dom gratuito, que veio depois de muitas faltas, leva à justificação. Se a morte reinou pelo pecado de um só homem, com muita mais razão, aqueles que recebem com abundância a graça do dom e o dom da justiça, reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Porque, assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também, pela obra de justiça de um só, virá para todos a justificação que dá a vida. De facto, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites, e por fim teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu-lhes: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo conduziu-o à cidade santa e levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, Deus mandará aos seus anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o diabo o levou consigo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adores. Respondeu-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então, o diabo deixou-o e aproximaram-se os anjos e serviram-no. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palavra da salvação. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, em cada ano, o primeiro domingo da Quaresma apresenta-nos o Evangelho com o relato das tentações de Jesus. Porque este tempo da Quaresma, com a sua duração simbólica de cerca de 40 dias, tem como modelo o próprio Jesus Cristo, que se retira para o deserto para orar e jejuar, que combate e vence o tentador. Por isso, ao apresentar-nos este texto do Evangelho,
a liturgia, de algum modo, sugere-nos que este é o nosso caminho quaresmal, este é o nosso modelo de vivência da Quaresma que estamos a iniciar. Este episódio das tentações aparece no início da vida pública de Jesus. Não quer dizer que Jesus só tenha sentido a tentação no início da sua vida pública. Não é esse o sentido. Se os evangelistas colocam neste momento o relato das tentações, é precisamente para nos apresentar as opções, as escolhas que acompanharam toda a vida e todo o ministério de Jesus. Fundamentalmente, este texto evangélico apresenta-nos as escolhas e opções que nortearam a vida de Jesus Cristo. Ele resiste a prescindir da vontade de Deus, ele recusa-se a optar pelo caminho mais fácil, a instrumentalizar Deus em seu proveito próprio. E é isto que o Evangelho nos apresenta, dizendo-nos que para Jesus o que verdadeiramente importa é a vontade de Deus. E por isso é a vontade de Deus a determinar as suas opções e as suas escolhas. As tentações de Jesus, as tentações que Jesus teve de enfrentar, são por isso fundamentalmente as mesmas que nós, seus discípulos, que nós, seus seguidores, cristãos, experimentamos também. No fundo de cada uma destas tentações, o que está em causa é a nossa relação com Deus. O que está em causa é sempre o lugar de Deus na nossa vida. O peso que Ele tem nas nossas opções e escolhas. O tempo da Quaresma, como tempo de conversão, é por isso desafio a olharmos para a nossa vida com olhos de ver, a examinarmos as nossas opções e escolhas à luz das opções e escolhas de Jesus. Este tempo da Quaresma é desafio a, como Jesus, sabermos escolher Deus e a sua vontade. E é isto que significa a conversão. É este que é o caminho de conversão a que somos chamados. A Quaresma é o tempo favorável que Deus, em cada ano, nos oferece como oportunidade para examinarmos a nossa vida com verdade, para nos darmos conta de que existem sempre aspectos a necessitar de conversão, que existem sempre dimensões da nossa vida que precisam de ser aproximadas de Deus, iluminadas por Deus e pela sua vontade. O Evangelho, apresentando-nos o exemplo de Cristo, aponta dois caminhos fundamentais para a vivência deste tempo quaresmal. Não são os únicos, mas são dois caminhos fundamentais. A oração mais intensa e a escuta mais assídua da palavra de Deus. Não há conversão sem uma e sem outra. Não há conversão sem esta oração mais intensa que nos permite confrontar a nossa vida com Deus, que permite iluminar a nossa vida pela vontade de Deus, e não há conversão sem o confronto da nossa vida com a sua palavra, que expressa a sua vontade. Dizia-nos o evangelista São Mateus que Jesus, conduzido pelo Espírito, foi para o deserto. E sabemos que para o povo de Deus a que Jesus pertencia, o deserto remetia de facto para o encontro com Deus, na oração, e para o lugar da oração na vida do crente. E por isso o Evangelho sugere-nos que viver a Quaresma é rezar mais e, sobretudo, rezar melhor. Mas o Evangelho põe em destaque também o lugar único da palavra de Deus. Escutávamos que Jesus, no episódio das tentações, responde ao tentador sempre citando a palavra de Deus. É sempre a palavra de Deus que lhe permite resistir à tentação. Ora, a Quaresma para nós cristãos deve ser, tem que ser, este tempo de escuta mais abundante e mais atenta da palavra de Deus, porque é no confronto da nossa vida com a palavra de Deus que tomamos consciência da necessidade de conversão.
É a palavra de Deus que permite resistir às tentações, como nos mostra o exemplo de Jesus no Evangelho agora proclamado. Por isso temos aqui dois meios para a vivência quaresmal. Não são os únicos, mas são meios fundamentais. A escuta mais assídua e frequente da palavra de Deus e a oração mais intensa. Ora, a mensagem de Fátima oferece-nos uma verdadeira pedagogia para este itinerário de conversão que nos é proposto por este tempo da Quaresma. A mensagem de Fátima não nos distrai deste caminho de conversão, pelo contrário, ajuda-nos a viver este tempo quaresmal como caminho e itinerário para Deus. Por um lado, a exortação à conversão é central na mensagem de Fátima. Na sua primeira peregrinação a este santuário, em 1981, o Papa São João Paulo II dizia na homilia do dia 13 de maio que a conversão estava no centro da mensagem de Fátima. E a Quaresma é tempo de conversão, o que significa que a mensagem de Fátima nos conduz a esta conversão a que o Evangelho nos desafia. Por outro lado, sabemos que o apelo insistente à oração acompanha cada uma das aparições de Nossa Senhora neste lugar. Mas também o exemplo de vida dos santos pastorinhos de Fátima nos desafia para esta vivência quaresmal. A sua preocupação por não pecar, por não ofender a Deus, acompanhou-os sempre. A isto acrescia o lugar central que davam à oração, como experiência da comunhão com o Deus de misericórdia. A atenção concreta aos mais pobres, com quem compartilhavam o que tinham. A atenção aos que em sofrimento pediam a sua intercessão e as suas orações. Em tudo isto encontramos desafio para a nossa vivência desta Quaresma. A mensagem de Fátima não nos distrai da vivência quaresmal. Oferece-nos antes um estímulo renovado para uma vivência mais intensa deste tempo. Na sua mensagem para a Quaresma, o bispo desta diocese, Dom José Ornelas, também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, afirma: é neste ambiente de conversão quaresmal que assumimos também a revolta e a humilhação pelos abusos sexuais que se verificaram na Igreja em Portugal nos últimos decénios. E conclui: este é um tema que não pode fugir do caminho quaresmal. E por isso, tenhamos esta intenção presente na nossa oração. Rezemos pelas vítimas de abusos e também para que esta Quaresma seja efetivo tempo de conversão, isto é, tempo de purificação e transformação dentro da Igreja a que pertencemos. Caros peregrinos, estamos a iniciar o itinerário quaresmal, este caminho de cerca de 40 dias. Aproveitemo-lo bem. Procuremos aproveitar bem esta Quaresma, procurando vivê-la como um efetivo tempo de conversão pessoal, através da escuta mais assídua e frequente da Palavra de Deus e da oração mais intensa, para podermos depois celebrar festiva e frutuosamente a Páscoa que nos espera. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas.
e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos por todos aqueles que se preparam para celebrar a Páscoa, conduzidos pela Palavra e pelo Espírito, e cantemos. Pela Santa Igreja, pelos seus fiéis e catecúmenos, para que a vitória de Jesus sobre o maligno lhes dê a graça de vencer as tentações, oremos, irmãos. Pelos homens e mulheres de todo o mundo, para que saibam descobrir a dignidade que Deus lhes deu, ao criá-los à sua imagem e semelhança, oremos, irmãos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos, irmãos. Por aqueles que o demónio tenta enganar, para que encontrem nas palavras de Jesus a força para escolher sempre a vontade de Deus, oremos, irmãos. Pelos que não têm paz ou estão doentes, para que os discípulos de Jesus sejam para eles testemunhas diligentes do Evangelho, oremos, irmãos. Por nós próprios e pela nossa comunidade, para que o caminho de conversão que iniciamos nos conduza à vida em Cristo e à sua Páscoa, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos ensinastes pelas palavras de Jesus que o homem não vive só de pão, conduzi-nos pelo Espírito ao deserto para escutarmos sempre mais a sua voz. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do venerável sacramento da Quaresma. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Jejuando durante 40 dias, Ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, como a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor é nosso Deus.
Irmãos e irmãs, nesta hora do dia, mas também noutros momentos da nossa vida, o nosso coração há de abrir-se à palavra e ser chamado a responder se quer seguir o Senhor. O caminho dos discípulos de Cristo, de que a Quaresma é uma imagem, leva à cruz. Ela é sinal de contradição, mas sobretudo sinal glorioso da nossa glória e ressurreição. De coração sincero, repetimos agora a palavra do Senhor a quem queremos seguir. Tomemos a sua cruz e sigamos os seus passos. Oremos. Saciados com o pão do céu que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, acomodamo-nos por um breve instante. Aqueles que estivermos da parte da tarde ainda em Fátima, às 14 horas podemos participar na Via Sacra, no recinto de oração. Todos os domingos, às 14 horas, no recinto de oração, faremos o exercício piedoso da Via Sacra, assim como também às sextas-feiras, às 14 horas, mas na Colunata. O próximo sábado, dia 4, é o primeiro sábado do mês, faremos por isso a devoção dos primeiros sábados. Às 11 horas, a missa, aqui na Basílica da Santíssima Trindade. Às 14 horas, a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria, na Capelinha das Aparições. E às 15 horas, novamente nesta Basílica, a meditação e a adoração eucarística. No dia 5, no domingo próximo, passam 113 anos sobre o nascimento de Santa Jacinta Marto. Tomaremos o programa dos domingos, em que se inclui a Via Sacra às 14 horas no recinto de oração. Nestes dias, aos domingos, por este motivo, não há a hora de reparação
ao Imaculado Coração de Maria, às 14 horas na Capelinha. Nesse domingo, portanto, de hoje a 8, estamos também convidados para o segundo encontro na Basílica. O segundo encontro deste ano pastoral tem lugar às 15h30 na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com uma palestra pelo Padre José Nuno Silva, com o tema Creio, Adoro, Espero e Amo-vos. Viver teologalmente a partir da mensagem de Fátima. Segue-se à palestra um momento musical pelo ensemble vocal do Serviço de Música Sacra do Santuário de Fátima. De 3 a 5 de março, a Escola do Santuário propõe um retiro de Quaresma com o tema Pelo Espírito ao Deserto. O encontro tem lugar na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo. Diariamente, às 21h30, o Rosário na Capelinha das Aparições e aos sábados o Rosário é seguido de procissão das velas. À saída da Basílica podemos deixar a oferta que trouxemos para a celebração de hoje. O Presidente da celebração vai agora invocar sobre nós a bênção do Senhor. Com ela benze também os objetos religiosos que temos conosco e que levamos como memória da peregrinação a Fátima. Coloquemo-nos de pé. Caros peregrinos, procuremos viver intensamente este tempo da Quaresma, este tempo favorável que o Senhor nos oferece como caminho de conversão, de maior proximidade dele. Nomeadamente, fazendo deste tempo um tempo de escuta mais atenta e assídua da Palavra de Deus e de oração mais intensa. Desejo-vos a todos vós um santo dia. O Senhor esteja convosco. Desça a vossa bênção abundante, Senhor, sobre o povo que vos suplica, para que aumente a sua esperança na tribulação, se fortaleça a sua firmeza na tentação e alcance a redenção eterna, por Cristo nosso Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.